Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de um texto muito importante para mim, porque fui eu que escrevi. É um texto que eu escrevi com parceria com a minha esposa. Infelizmente, ele ainda não está completamente disponível, porque a gente publicou em uma revista que eles publicaram, por enquanto, só o índice e o resumo, porque eles têm a pretensão de vender a revista física, e aí só depois de 6 meses que o texto vai ser lançado gratuitamente na internet. Mas eu resolvi falar sobre o texto mesmo assim, e eu vou colocar na descrição do vídeo qual que é o site, se vocês quiserem conhecer os outros textos, ou se você ver esse vídeo daqui 6 meses, depois que ele for publicado, provavelmente o texto já vai estar disponível na internet. E aí, qual que é o assunto? Qual que é o título? Do que a gente vai falar nesse texto? A gente vai falar sobre o valor do trabalho humano em tempos de IA. Porque o que acontece? A ideia de escrever esse artigo veio de uma inquietação que a gente tinha, porque a minha esposa, ela é da área de inteligência artificial, ela está se formando em inteligência artificial na UFG, e a gente convive muito com as pessoas de direita, com as pessoas liberais da área, né? Que é uma área que é ainda muito dominada por liberais e tudo mais, como é uma área recente de estudo e é uma área que envolve dinheiro, envolve questões, as relações do norte e do sul, envolve as relações com os Estados Unidos, então é uma área muito complicada assim para se atuar nesse sentido. E a gente vê muito os discursos do que as pessoas entendem que de qual vai ser o impacto da inteligência artificial no futuro, na vida das pessoas e tudo mais. E é bizarro ver a forma como os discursos vão se construindo, porque os discursos são completamente esquizofrênicos, seja positivamente ou negativamente. O que acontece? Tem duas formas idealistas de se pensar no avanço da tecnologia. A primeira, ela é mais positiva, que é uma ideia de um sonho futurista, de uma realidade onde os seres humanos não vão precisar mais trabalhar, onde a inteligência artificial, os robôs, as máquinas, enfim, todo esse aparato tecnológico vai trabalhar para os seres humanos. E a gente não precisaria mais trabalhar, nós viveríamos em um mundo ideal, assim, no sentido de viver de lazer, viver de hobby, viver tranquilo, sabe? Sem ter que produzir, sem ter que trabalhar. E a gente já sabe que essa ideia é completamente utópica. Não vai acontecer algo do gênero, sabe? Os seres humanos sempre vão trabalhar porque o trabalho é fruto do ser humano. E a segunda ideia que existe, que aí já é uma distopia totalmente oposta, é uma ideia que é muito baseada nessa lógica da Matrix, sabe? De uma distopia ditatorial robótica, onde a inteligência artificial vai dominar o mundo e os robôs vão dominar o mundo e as pessoas vão ser reféns desse maquinário e dessa inteligência, que supostamente seria autônoma e muito superior à inteligência humana. Só que assim, isso também não vai acontecer, porque a tecnologia, ela é limitada, ela não é verdadeiramente autônoma. Tudo que a gente conhece de tecnologia é fruto de trabalho, é fruto do trabalho humano, é fruto dos dados humanos. Sempre que a gente vê a geração de uma imagem, essa imagem ela é uma reprodução de diversas outras imagens do trabalho humano, de pessoas que realmente desenharam e tudo mais. E não só nisso, em qualquer área que a gente pensar, o próprio ChatGPT, ele nada mais é do que um grande banco de dados humanos. Se os seres humanos pararem de alimentar esses dados, o ChatGPT não vai conseguir ser mais inteligente do que isso. E também tem a limitação ambiental. Ainda que a gente fale, não, mas vai que um dia aconteça alguma revolução quântica que faça com que a inteligência artificial seja autônoma, os computadores sejam autônomos,
Mas existe alimentação ambiental, a inteligência artificial, os robôs, principalmente a parte da robótica, não vem do nada, vem da natureza, da mineração, vem de uma série de produtos físicos que existem. O, os data centers que comportam o que nós entendemos como inteligência artificial, o que nós entendemos como nuvens, são lugares físicos que são alimentados por pessoas trabalhando todos os dias lá, são alimentados vamos supor, se os seres humanos não trabalharem mais e não refrigerarem aqueles data centers, eles vão estragar, vão deixar de existir. Então, essa distopia ditatorial também não vai acontecer. Ela é ainda mais impossível do que um sonho futurista, porque um sonho futurista a gente ainda pode pensar na possibilidade de derrubar o capitalismo, por exemplo, e a gente ter mais qualidade de vida, mas ainda assim nós vamos trabalhar, é claro. E aí, gente, o que acontece? Na prática, na realidade, o avanço da tecnologia não está tendendo a seguir nenhum caminho nem o outro. Ele está sendo usado como qualquer outra ferramenta é usada dentro da lógica capitalista, para explorar e precarizar o trabalho humano e para aprofundar o abismo entre o norte e o sul global. Principalmente, essa é uma parte que a gente vai falar muito no nosso artigo, entre a diferença de trabalho do norte e do sul global. Porque outra coisa que existe também um mito dentro do universo da IA é de que o trabalho humano vai ser completamente substituído pelo trabalho das inteligências artificiais. Porque, enfim, se a gente parar para pensar, por exemplo, a questão da portaria. Hoje em dia é muito comum a gente ver portaria remota. Então, o trabalho de várias pessoas que eram porteiros, que eram porteiras, está deixando de existir, está sendo substituído pelo trabalho de uma inteligência artificial de reconhecimento facial. Beleza, isso vai acontecer, vai ter muita substituição de trabalho, mas não vai ser todo o trabalho que vai ser substituído. E eu não tô falando isso de uma forma positiva, eu tô falando isso de uma forma negativa. Primeiro, é negativo que essas pessoas estejam desempregadas e que o exército de reserva vai aumentar cada vez mais. Isso é um ponto negativo, que o capitalismo não se importa e não vai lidar com isso. E o segundo ponto não vai deixar de ter emprego, não vai deixar de ter trabalho, só que qual é a tendência? Qual é o tipo de trabalho que vai existir? Qual que é a tendência do trabalho? A gente vai explicar aqui que a tendência é precarizar. Mas antes de entrar nessas questões, que eu já estou passando aqui uma introdução, vamos falar sobre o conceito de IA para a gente entender direitinho o que é a IA em si. Vou ler um trechinho do texto que, inclusive, quem escreveu foi minha esposa, não foi eu, porque ela que sabe mais a fundo o conceito de IA. Vamos lá. A principal característica da IA é o desenvolvimento de sistemas computacionais que conseguem executar uma tarefa desde o início até um fim esperado. Por exemplo, portarias automatizadas de condomínios que conseguem detectar rostos humanos e classificar se a pessoa é moradora ou não. Formalmente, a inteligência artificial é uma função matemática treinada com um conjunto de dados que prevê corretamente novos valores. Esses modelos podem ser embutidos em diferentes arquiteturas de computadores e resolver uma infinidade de problemas, desde que os problemas sejam claramente definidos pelos seres humanos. A técnica em questão é notável e de grande potencial e engenhosidade. No entanto, é necessário refletir sobre as possíveis aplicações dessa nova tecnologia. E é aí que entra. A IA em si não é negativa, a tecnologia em si não é negativa. Nenhum desenvolvimento tecnológico, científico é negativo. Eu acho que qualquer pessoa marxista, comunista, anarquista, enfim, de esquerda, da esquerda radical, tem total noção de que o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento científico são extremamente benéficos para a humanidade. O problema é que esse desenvolvimento está sendo feito dentro do modelo capitalista. E aí, a inteligência artificial pode e está sendo usada de maneira antiética para, por exemplo, monitorar dados da população. E a gente colocou um exemplo de uma mulher, de um caso que teve nos Estados Unidos, de uma mulher grávida, que uma rede de supermercados mandou anúncios de testes de gravidez, itens de bebês,
antes dela saber que estava grávida, porque eles monitoravam o comportamento dela e pelo comportamento perceberam que ela provavelmente estava grávida. Então é um caso gravíssimo de antiética, né? Um caso de violação da liberdade, da privacidade da pessoa. Também tem casos de influências de massas durante períodos de eleição. A gente viu isso aqui no Brasil na eleição do Bolsonaro, como essa eleição ela foi muito influenciada pelas redes sociais, como as redes sociais conseguem movimentar as massas. A questão das fake news também, muito séria, que também está atrelada não só à política, mas também a golpes virtuais. Cada vez mais, principalmente idosos e idosas, vêm sofrendo golpes virtuais. Eu não sei se vocês lembram, recentemente, o caso de uma senhora que ela acredita fielmente, eu não sei se ela ainda acredita, mas quando ela foi entrevistada e tudo mais, ela acreditava que ela namorava o Elon Musk, aquele bilionário dos Estados Unidos. E ela, mesmo que as pessoas falassem que ela não namorava ele, que aquela pessoa que ela estava vendo estava usando uma inteligência artificial para simular o rosto dele, ela não conseguia acreditar e ela acreditava fielmente que ela namorava ele e ele pedia dinheiro para ela, né? O que é... Por que ele ia precisar de dinheiro? Mas enfim, na verdade esse caso é bem triste, não é engraçado, todos esses casos são muito tristes, porque assim, os golpes virtuais estão aumentando e essas pessoas são extremamente vulneráveis, ainda que muitas pessoas sejam de direita e defendam, sei lá, coisas horríveis, a gente tem que entender que essas pessoas estão sendo vítimas desses golpes, desse uso da inteligência artificial. Além disso, está tendo também muita propagação de discurso de ódio, de discursos fascistas, usando algoritmos e inteligência artificial, redes sociais e tudo mais para propagar esses discursos. Beleza, mas tem muita coisa que a gente poderia falar sobre inteligência artificial. Aqui a gente já tirou algumas questões, mas a gente vai falar nesse artigo, a gente vai ter que fazer um recorte. Então a gente vai falar sobre o problema da IA em torno do trabalho. O que a gente vai mostrar no artigo? Primeiro ponto é que teve um aumento da produtividade, está tendo e a tendência é aumentar cada vez mais, versus menores salários e demissões. O trabalho humano, em alguma parte, né, está sendo substituído e o trabalhador que é demitido e procura novos empregos e esses novos empregos já estão inseridos dentro de uma lógica da tecnologia, do uso da inteligência artificial, eles encontram empregos cada vez mais precarizados. O aumento da produtividade é a finalidade do capitalismo, pois significa o aumento da taxa de exploração, que nós chamamos de mais-valia. Por exemplo, o Fordismo e o Toyotismo são exemplos clássicos da revolução tecnológica em prol do aumento da produção de mercadorias e da produtividade do trabalhador, buscando o aumento dessa taxa de mais-valia relativa, que é aquela que se traduz na otimização do trabalho, um trabalho feito no mesmo tempo, só que cada vez mais rápido, cada vez mais otimizado. Nós escrevemos que Marx irá defender que a produtividade da máquina é medida pelo grau em que ela substitui a força humana de trabalho. Uma máquina, e por máquina a gente pode entender a tecnologia de modo geral que temos acesso hoje em dia, vale o quanto de trabalho humano ela consegue substituir em termos produtivos. Por exemplo, uma máquina que substitui o trabalho de 20 trabalhadores, obviamente, possui mais valor do que uma máquina que substitui o trabalho de 10 trabalhadores. Mas a produtividade é apenas uma das facetas do trabalho no capitalismo. A faceta mais importante é a do seu correspondente, a do lucro, isto é, do quanto de excedente ou trabalho não pago um capitalista consegue obter. Conclui-se que, para a substituição do trabalhador humano, do trabalho humano, a maquinaria precisa ser evidentemente mais barata. Sobre isso, Marx define logo em seguida que o uso da máquina é restringido pela diferença entre o valor da máquina e o valor do trabalho humano por ela substituído. Se esse valor da máquina compensar o valor do trabalho humano substituído, então ela vale a pena. Se não compensar, ela não vale a pena. E aí que vem o pulo do gato.
A inteligência artificial e a tecnologia, de modo geral, não substituem todo e qualquer trabalho humano, porque o trabalho de alguns grupos de seres humanos continuam sendo mais baratos do que o trabalho da IA. Por isso que não vai acontecer uma demissão em massa em que todas as pessoas do mundo vão deixar de trabalhar, porque sempre vai existir pessoas cujo trabalho vale menos do que o trabalho das IAs. E quanto mais esse exército aumenta de pessoas desempregadas, mais barato é o trabalho dessas pessoas relacionado ao trabalho de uma IA. E por que o trabalho da IA é caro? Porque, assim, é difícil pra gente pensar, mas a IA, ela não está nas nuvens, né? A IA, ela é sobre contratar mão de obra cara, sobre contratar mão de obra qualificada para fazer aquela IA. É sobre você ter o maquinário para armazenar aquela IA, armazenar aquela tecnologia em algum local físico que existe, que pode estragar, que é caro, enquanto que o trabalho humano de alguns lugares é barato. E aí que a gente vê o sul do mundo entrar. Para países periféricos como o Brasil, a Índia, Bangladesh e vários outros, o uso da mão de obra humana se mantém vantajoso, pois o trabalho vale pouco e seu trabalho é precarizado. Podemos usar como exemplo o uso de trabalhadores que treinam e abastecem os sistemas de inteligência artificial em países pobres. Uma matéria da BBC Brasil aborda essa questão, mostrando como em países do sul do mundo são contratadas pessoas ganhando por volta de $1 por hora para anotar dados que treinam as inteligências artificiais, como o ChatGPT e outras do gênero. Então, quem produz essa inteligência artificial não é a própria inteligência artificial que se autotreina. São pessoas, e pessoas precarizadas, pessoas trabalhando no sul do mundo, que anotam os dados. Pesquisem sobre os anotadores de dados, que vocês vão ter uma noção sobre isso. E outro estudo da MIT comprovou isso, que, por enquanto, dizendo eles, né, para a maior parte dos trabalhos, a IA é mais cara do que os humanos. Por exemplo, gente, eu era professora até ano passado. Vocês acham que seria mais barato para o colégio comprar todo o aparato de ter um professor virtual, de ter um robô, um holograma que seja, um professor virtual para atender as crianças, ou o meu trabalho, que era extremamente precarizado, eu ganhava R$16 hora aula? É óbvio que o meu trabalho é mais barato do que a manutenção de um sistema tecnológico em um colégio pequeno, de pequeno porte, igual o que eu dava aula. Então, a IA é mais cara do que eu. A mão de obra da IA é mais cara do que a minha era. E isso porque eu estou dando exemplo da minha realidade. Existem realidades em que a mão de obra é muito mais precarizada. Como o foco do avanço da tecnologia é otimizar e melhorar a exploração, para alguns trabalhos e trabalhadores não faz sentido substituir a mão de obra por IA, mas para outros valem. Quais são os trabalhos que... alguns trabalhos vão ser substituídos por IA. Quais são os trabalhadores que tendem a não serem substituídos? São os trabalhadores baratos, do terceiro mundo, do sul global. Mas os trabalhadores de países desenvolvidos, países que, enfim, os países do norte global, alguns deles vão ser substituídos, porque a mão de obra deles é mais cara. Então, a gente vê que existem várias formas de trabalho no norte global que estão sendo substituídas, porque esses trabalhadores são mais caros. E aí nem sempre eles são substituídos por IA, mas às vezes eles são substituídos por tecnologia acoplada a trabalhadores do sul global. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente um pouco, né? Mas para usar aqui outro exemplo, tem o exemplo das câmeras de reconhecimento facial e áudio em fast food usadas para medir produtividade. Não estão substituindo os vendedores. Não tem como substituir as pessoas que fazem o alimento, pelo menos ainda não, seria extremamente caro substituir as pessoas que fazem o alimento em fast food por máquinas. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão achando formas de usar a inteligência artificial, as máquinas, a tecnologia, para aumentar a produtividade. E aí, essas câmeras de reconhecimento facial e de áudio em fast food, elas fazem o quê?
elas escutam e gravam os trabalhadores e mostram o quão eles estão sendo produtivos, quantas mesas eles atenderam, quantas vezes eles falaram para a pessoa comprar o combo maior, o refrigerante maior. Então, essas coisas estão sendo gravadas para ver qual que é o nível de produtividade daquele trabalhador. Sobre isso a gente escreveu assim: percebe-se que a tendência tem sido desenvolver tecnologias para otimizar o trabalho humano e não para substituí-lo. Esse tipo de tecnologia coloca o trabalhador à prova o tempo todo, em um nível de estresse e necessidade de superprodutividade antes nunca visto. Os capitalistas dirão que estão evitando que o trabalhador lhes roube tempo de trabalho, com o trabalho mal feito e procrastinação. Mas o que resta saber é como isso vai afetar o psicológico das pessoas que viverão, cada vez mais, em um grau de insegurança no trabalho gritante, ameaçado de um lado pela hiperprodutividade no trabalho e, por outro, pelas fileiras cada vez maiores do exército de reserva, formadas por trabalhadores em subempregos ainda mais precarizados, sonhando com a promoção para um trabalho que apenas os vigie em tempo integral. E sobre essa relação entre desemprego e precarização de trabalho, a gente falou que o trabalho vivo, isto é, dos seres humanos, tem sofrido algumas consequências com a revolução tecnológica da IA. A mais comentada e temida é a substituição desse trabalho vivo pelo trabalho morto do maquinário, das máquinas. E, diferente das ideologias entusiasmadas com o fim do trabalho, vindo dessas camadas inocentes, né, de liberais, programadores, os trabalhadores diretamente afetados, vivem a insegurança da possibilidade do desemprego e ostracismo. Na prática, em momentos de crise e superação de alguns tipos de trabalho, grande parte dos trabalhadores não são realocados, principalmente os mais velhos e sem acesso a novos estudos profissionalizantes. O que aconteceria com uma grande massa de trabalhadores desempregados, caso uma ou mais profissões desaparecessem? O Estado burguês teria um plano para salvar essas pessoas da miséria advinda do desemprego? Teria um plano de contenção, de renda universal? O que ele faria? São perguntas sem respostas, né? A gente não sabe se o Estado burguês teria um plano para evitar que essas pessoas morressem de fome por causa do desemprego. O que sabemos é que uma crise leva a outra. Quanto maiores são as fileiras do exército de reserva, maior a precarização que o trabalhador empregado é submetido, pois as fileiras tornam facilmente descartável e substituível. Consequentemente, a precarização do trabalho gerado pela inteligência artificial é aceita com maior facilidade. Novos empregos surgem ou formas antigas de trabalho se renovam com a implementação tecnológica. O trabalho vivo se torna refém do trabalho morto. O trabalho morto, na verdade, não desumaniza o trabalho vivo. Ele tira do trabalhador a condição de humano, criativo, lúdico, capaz, consciente e torna um apêndice da máquina. Então, esse trabalho vivo, que somos nós, nos tornamos apêndice do trabalho morto. A pessoa deixa de ser humana e torna-se um Uber. Útil enquanto dirige 60 horas semanais, sem férias, sem garantias, sem banheiro. Um Uber, entre aspas aqui, é um apêndice da máquina, mais barato do que um carro autônomo, por exemplo. Então, essa é a realidade do que está acontecendo com o emprego, com a substituição do trabalho, com os novos trabalhos, o emprego nesses tempos de IA. E aí, qual que é a relação socioeconômica entre os hemisférios? O sul global é obrigado a trabalhar, inclusive para o norte, como o caso dos anotadores de dados e das lojas da Amazon, que usavam pessoas do sul global para conferir as compras. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas existem alguns mercados no norte global que foram muito divulgados porque eram mercados inteligentes, entre aspas. Por quê? A pessoa fazia a compra, não tinha ninguém para atender ela colocava a compra no carrinho e aí ela colocava na sacola
e aquela compra era debitada no cartão dela. Só que descobriu-se que cerca de 70% dessas transações eram revisadas manualmente por trabalhadores, por mais de 1.000 funcionários contratados pela Amazon no sul do mundo. Uma vez que o sistema de visão computacional empregado não conseguia garantir a precisão dessas verificações. Então, existe um trabalho humano, só que esse trabalho humano está sendo invisibilizado e precarizado. E mais que isso, é um trabalho que é do sul do mundo, pago por um preço absurdamente baixo. E aí, assim, concluindo, é importante frisar mais uma vez que o problema não é a tecnologia em si, as ferramentas inventadas pelo trabalho intelectual do ser humano e o conhecimento socialmente produzido não são o problema. O problema e a discussão gira em torno da necessidade de normatizar e controlar a inteligência artificial por meio de legislações. Isso pensando baixo, né? Pensando baixo, a gente tem que, no mínimo, controlar a inteligência artificial por meio de legislação. A gente tem que, no mínimo, regular as redes sociais, regular a inteligência artificial que está propagando fake news, golpes, que está fazendo coisas, assim, não vou nem entrar no que eu tô pensando aqui, mas que não é legal, né? Que é horrível, na verdade. Então, no mínimo, a gente precisa enfrentar dessa forma, pensando baixo, né? Mas óbvio que o que eu vou propor e o que eu acho que é necessário é realmente acabar com o capitalismo, porque não tem como a gente pensar num desenvolvimento tecnológico real dentro da lógica do capitalismo, um desenvolvimento que seja em prol da sociedade. É necessário, então, enfrentar a forma como as IAs têm sido usadas para precarizar o trabalho, e o monopólio da tecnologia deve ser desmartelado, pois concentra no norte global todo o conhecimento produzido de forma neocolonial e imperialista, às custas do sul global, às custas do trabalho precarizado do sul global. Essa é a velha apropriação privada do conhecimento socialmente produzido. Então, é isso. Esse texto é muito bom. Eu espero que um dia vocês leiam. Ficou muito legal esse texto. Esse assunto é muito, muito importante, muito interessante. E até a próxima. A gente vai se ver no próximo vídeo. Eu vou estar falando de um tema completamente diferente. Eu li um livro até certa parte para criticar. E aí eu vou falar um pouco de um livro de um pensador, entre muitas aspas, que é um coach, na verdade, brasileiro, porque eu decidi fazer um quadro de leituras de liberais e conservadores para a gente poder ver o que eles estão escrevendo e criticar com propriedade. Então, o próximo vídeo vai ser sobre essa leitura que eu fiz. E depois disso a gente se encontra para falar de Elias Jabbour. Então é isso. Até lá. Até o próximo encontro do Clube do Livro.